E aí, minhas caras, e aí, meus caros, bem-vindos ao Blog do Barão. A gente vai conversar hoje sobre a prova da segunda fase, que está, inclusive, se aproximando, né? Esse vídeo está sendo gravado agora, na mesma semana em que a prova vai acontecer. E, por conta disso, né, apesar de que a ideia aqui era falar bastante da prova de modo geral, né, conversar sobre, enfim, essas questões específicas da prova de português, eu queria fazer um vídeo mais específico, falando um pouquinho sobre a prova de português, coisas que, enfim, podem ajudar vocês agora, nessa prova de agora, que vai ser feita aí no dia 30, no sábado, agora dessa semana. E a gente sabe muito bem, né, tá, é uma informação meio conhecida entre os candidatos, que a prova de português é uma daquelas que tem um monte de mitos em torno dela, né? Uma prova que, enfim, tá cercada de um monte de informações ligadas a como que a banca funciona e como que eles pensam a prova de português. E, enfim, eu tenho um objetivo aqui, o meu objetivo é muito simples, é falar de alguns desses mitos e tentar desmistificar a prova de português um pouquinho, conversar um pouquinho sobre, enfim, o que ela é de fato, o que a banca cobra de vocês, o que a banca espera de vocês, e, enfim, né, vamos trabalhar um pouquinho essas ideias mais gerais. A gente vai conversar sobre o que tende a cair na prova de português, mas dentro desse contexto, de desmistificar um pouquinho a prova e pensar ela como que ela funciona nesses últimos anos. Pensando um pouquinho na história dela, a prova de português é uma prova que mudou muito pouco nos últimos 10 anos. A estrutura que a gente tem atual, de uma redação e 2 exercícios, é uma estrutura que apareceu para a gente lá em 2006. Antes disso, se vocês pegarem as provas, vocês vão ver que eles fizeram uma série de experiências, cada ano aparecia uma prova com uma extensão diferente, com um tipo de exercício diferente, e, enfim, a partir de 2016, eles construíram essa estrutura de uma redação e 2 exercícios, e muito pouco mudou em termos de estrutura na prova de português, daquele período até atualmente. A gente teve algumas modificações em relação ao tamanho dos exercícios, eles fizeram uma experiência, né, no começo dos anos 2010, agora em 2011, se eu não me engano, em que eles transformaram a prova também numa prova de linhas e não numa prova de palavras, como é atualmente, né, na qual você precisa escrever um número X de palavras, 600 a 650 para a redação, 120 a 150 para os 2 exercícios. Esse modelo de linhas não funcionou, eles voltaram para as palavras, e é o que a gente tem hoje, mas eu costumo dizer que a prova de português ela se transformou muito sem mudar. Porque, apesar de ela ter essa estrutura faz 10 anos, a gente está muito acostumado a ver ela se transformou bastante, em primeiro lugar, na maneira como as coisas são cobradas, em segundo lugar, nos temas que são cobrados, e em terceiro lugar, e essa é a modificação mais recente que a gente tem, em como a banca como a banca dá nota para os candidatos, principalmente no âmbito da macroestrutura, aquele que é, enfim, o conteúdo da redação, né? A redação é dividida em micro e em macroestrutura. Vocês devem perceber que eu não estou falando de detalhes específicos, aquelas coisas mais básicas sobre a prova de português. Eu acho que um vídeo desse não deve se prestar a ser muito básico, né? Vocês sabem as coisas básicas, vocês sabem que vocês têm que escrever corretamente na prova, vocês sabem que você tem que acentuar corretamente a prova, que a sua caligrafia tem que ser legível, mas vamos um pouquinho além, né? Então, vamos falar mitos. A primeira coisa que me preocupa muito, que eu acho importante de falar na prova de português, é pensar na prova de português como uma prova de redação. É muito comum a gente falar, né, que a prova de português é a prova de redação, e isso acontece inclusive comigo, né? O nosso curso é chamado de curso de redação, a minha aula é chamada de aula de redação, eu que sou responsável pela segunda fase aqui, pela prova de português no Clio. A gente costuma chamar, né, eu sou responsável pela prova de redação em português, mas olha só, é muito importante a gente brincar com a semântica dessa palavra e tomar muito cuidado para não se deixar enganar por ela, porque pensar na prova de português só como uma prova de redação envolve a gente focar em um aspecto dessa prova, que é a escrita, né? O ato final da tua produção e o texto que você vai entregar para a banca para eles lerem e darem a nota. Só que a banca não está avaliando só a sua escrita, né? Eu tenho uma coisa que é muito importante, que é a prova de português, antes de ser uma prova de redação, ela é uma prova de interpretação de textos. Dos excetos motivadores, do comando da questão, que é um texto, por mais que seja um texto curto, do teu conhecimento, daquilo que você vai trazer para a prova, e, talvez mais importante, a interpretação de como o seu conhecimento se encaixa, né, nessa prova de português, no comando da questão e no texto que foi colocado para você. Né, enfim, eu sou do interior, eu gosto de contar causo, e eu tenho um causo sobre essa questão de
confundia a prova de redação a prova de português com uma prova de redação, que para mim é muito ilustrativo, né? E em 2014 a gente teve uma prova em que o tema era as perspectivas de longo prazo da política externa brasileira. E, enfim, um tema relativamente simples para vocês que são candidatos para o CACD, e um tema que pegou muita gente de surpresa, porque a banca acabou apenando bem pesadamente alguns candidatos. Nessa época, né, tinha um amigo meu que prestava esse concurso, que já sabia que eu dava aula, não fazia aula comigo, e ele me ligou desesperado, logo que ele recebeu a nota dele, falando, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso fazer recursos, porque eu fiz uma prova perfeita do ponto de vista microestrutural e tirei 6 pontos de macroestrutura de 30 que estava valendo a prova. Para ele não fazia sentido. Como que uma prova que está perfeita do ponto de vista estrutural tirou uma nota tão baixa de conteúdo? Como eu disse para vocês, a prova era uma prova de perspectivas de longo prazo da política externa brasileira, e eu peguei a prova dele para ler, e, enfim, a prova dele, de fato, estava perfeita. Era um texto com começo, meio e fim, extremamente coeso, extremamente bem apresentado, com argumentos muito bons do ponto de vista histórico, explicando alguns pontos-chave da política externa brasileira e como que eles levaram a política externa àquilo que a gente conhecia naquele momento, né? Então, enfim, aquilo na contemporaneidade veio de ideias como as do Barão do Rio Branco, que, enfim, solucionou as questões lindeiras de maneira pacífica, e por isso a gente tem até hoje a ideia de solução pacífica de controvérsias dentro do nosso né, ideário de política externa. Falou da PEI, falou do pragmatismo responsável e ecumênico, uma prova sensacional do ponto de vista do conteúdo, que não falou nada sobre as perspectivas de longo prazo da política externa brasileira. E é aí que é a preocupação que eu tenho quando a gente chama a prova de redação. É você pensar na prova de português do mesmo jeito que esse colega meu, né, esse é meu amigo que, enfim, prestou a prova em 2014 pensou. A prova não é uma prova de escrita e só de escrita. Você não vai apresentar qualquer texto lá e ser bem avaliado por isso, porque você não cometeu nenhum erro de português. Ela é uma prova de interpretação, análise de textos, e o teu objetivo nessa prova é apresentar a sua análise, a sua visão, né? O que você tem a dizer em relação àquele tema, respondendo diretamente o que está sendo solicitado pela banca. Ok? Enfim, essa é a primeira questão que eu queria falar com vocês, né? A ideia de que a prova de português, antes de ser uma prova de redação, é uma prova de interpretação de textos. Outra ideia muito importante de a gente debater, de desmistificar um pouquinho, é aquela ideia que diz que a prova de português ela deve ser abordada do ponto de vista do estudo como uma das outras provas, né, que não tratam de línguas nesse concurso. Se vocês me permitirem a divisão um pouquinho simplista aí, né, a gente tem basicamente as provas de línguas e as provas que não são de línguas, né? Eu sei que eu estou misturando tudo num balaio só, mas vocês vão entender o meu argumento. A ideia é, as provas que não são de línguas, elas são provas nas quais você estuda de uma maneira bastante cartesiana. Você tem um edital, você pode exaurir esse edital, ainda que em matérias como PI, por exemplo, o tema sempre esteja se desenvolvendo, né? Você tem um edital, você consegue ir começo, meio e fim. Né? Isso não acontece na prova de português. A prova de português é uma prova de línguas. E ela vai ser avaliada como uma prova de línguas. O próprio edital entrega isso para a gente, né? Na hora que você vai no edital, a banca diz para a gente que a prova vai ter uma redação sobre tema geral e 2 exercícios de análise, comentário ou interpretação de textos. Né? Você vai ser instado a falar sobre temas gerais, ligados a textos selecionados pela banca, mas não sobre, enfim, você não tem que estudar matérias específicas, você não precisa se aprofundar sobre assuntos específicos. Isso não é a mesma coisa que fazer um elogio da ignorância. É evidente que conteúdo importa na prova de português. É evidente que é interessante você estudar, né, para a prova de português do ponto de vista do conteúdo. Mas também é importante você ter na sua cabeça que o conteúdo é instrumento. Ele vai servir de maneira instrumental para você entender de maneira geral como que você vai apresentar a sua análise. O conteúdo serve para você aprofundar a sua análise e não para você reproduzir, que, né, me faz chegar, inclusive, num terceiro mito, que é a ideia de que a prova de português é uma prova de erudição. A prova de português não é uma prova de erudição. Eles vão te dar mais pontos, eles vão valorizar uma prova com boas citações, que consegue fazer conexões, que respondam a pergunta de maneira mais aprofundada? É evidente que sim.
Mas isso não é necessário, porque ao fim e ao cabo, o que a banca quer de você é a sua análise, é a sua opinião pessoal e original, que é, inclusive, o termo que a banca gosta de usar bastante em recursos, né, nas respostas de recursos, um termo que eu até acho um pouco pleonástico, né, ser opinião pessoal, mas, enfim, faz sentido. É a ideia de você apresentar a tua visão acerca do tema. Certinho? E aí, para terminar esse vídeo, o último mito que eu queria falar com você é a ideia de que os temas da prova de português são sempre os mesmos. E a resposta é, eles são, mas eles não são. De modo geral, a gente vai abordar, né, a gente vai ter 3 grandes temas na prova de português. Política internacional, que aparece desde 2012, mais ou menos, é o tema mais novo da prova de português. Identidade nacional e literatura brasileira, especialmente a literatura pós-romantismo, né? Romantismo, realismo, pré-modernismo, modernismo sem chegar muito aqui no período atual, né? A gente não tem muito das escolas pós-modernas na nossa prova de português, mas enfim, esses são os grandes temas de fato, mas a banca te traz textos sobre esses temas e pede para você interpretá-los, apresentá-los dentro de temas gerais, como o próprio edital fala. Então, por exemplo, em 2013, você tinha uma questão com um conceito super específico do Luiz da Câmara Cascudo, um antropólogo, né, do Nordeste, na qual você conseguia entender esse conceito na própria questão. E você precisava aplicar esse conceito a um tema de conhecimentos gerais, no caso, a cultura brasileira do século XX. Em 2015, por exemplo, você teve uma questão em que tinha 3 autores, né, do modernismo, e a banca pedia para você usar os argumentos deles para falar sobre o quê? Inspiração e expiração no trabalho, de modo geral, não no trabalho literário. Esses são só alguns dos exemplos de como a banca faz isso. E, é claro, num vídeo de 10 minutos, um pouquinho mais aí, que a gente está passando um pouquinho do tempo, um pouquinho mais do que isso, não dá muito tempo de a gente abordar, mas eu diria que esses temas, esses mitos, eles são muito importantes de a gente debater na hora que a gente fala da prova de português. A prova é uma prova que está esperando de você a sua análise. Ela é vista quase que como uma entrevista de emprego, na qual você vai ler a pergunta, entender a pergunta, responder ela diretamente, de maneira precisa, de maneira, enfim, erudita, se você tiver os argumentos, ou, enfim, se atendo ao texto, caso você não tenha argumentos, mas, enfim, sempre respondendo diretamente a pergunta, sem se confundir, né, com o fato de que a prova é escrita. Você não tem só que escrever, você tem também que interpretar os textos e responder as coisas diretamente que a banca está solicitando. Ok? É isso aí, uma boa prova para vocês que vão fazer a prova essa semana, e eu espero ver vocês aqui no Clio. Na verdade, eu espero não ver nenhum de vocês aqui no Clio, né? Torço muito para que vocês nunca mais precisem dos professores, mas estamos aqui para isso, né, para ajudar vocês a lograr a aprovação. Um abraço e até mais.